E se a vida fosse uma estrada? Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Há os que passam pouco tempo caminhando e os que ficam por longos anos. Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas. Há os que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos. Há os que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegria. E há os que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Há os que caminham sozinhos, inclusive crianças, e os que vão em grandes grupos. Há os que viajam com pai e mãe, e os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Muitos levam filhos. Outros carregam sobrinhos, primos, tios. Alguns andam apenas com os amigos. Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas, e há os que se vão sorridentes. Mas, mesmo os que riem, mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima. Pela estrada dessa nossa vida, muitos caminham com seus próprios pés. Outros são carregados por empregados ou parentes. Alguns vão em carros de luxo, outros em veículos bem simples. E há os que viajam de bicicleta ou a pé. Há gente branca, negra, amarela. Mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá para distinguir ninguém. Todos são iguais. Há gente magra e gente gorda. Os magros podem ser assim por elegância e dieta, ou porque não têm o que comer. Alguns trazem bolsas cheias de comida. Outros levam pedacinhos de pão amanhecido. Muitos gostam de repartir o que têm. Outros dão apenas o que lhes sobra. Mas muita gente da estrada nem olha para os viajantes famintos. Há pessoas que percorrem a estrada, sempre vestidas de seda e cobertas de joias. Outros vestem farrapos e seguem descalços. Há crianças, velhos, jovens e casais, mas quase todos olham para lugares diferentes. Uns olham para o próprio umbigo, outros contemplam as estrelas. Alguns gostam de espiar os vizinhos para fofocar depois. Uma boa parte conta o dinheiro que leva. E há os que sonham que um dia todos da estrada serão como irmãos. Entre os sonhadores, há os que se dedicam a dar água e pão, abrigo e remédio aos viajantes que precisam. Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola. Alguns sabem dizer coisas difíceis e outros nem sabem falar direito. Em geral, os sabichões não gostam muito da companhia dos analfabetos. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de forma bem mais confortável. É que na longa estrada da vida, esquecemos que a estrada terá fim. E quando ela acabar, o que teremos? Carregaremos sim a experiência aprendida durante o tempo de estrada e estaremos muito mais sábios, porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. A estrada de nossa existência pode ser bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para nós. Assim, siga pela estrada ensolarada. Procure ver mais flores. Valorize os companheiros de jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. E, sobretudo, não deixe de caminhar feliz, com o coração em festa,
agradecido a Deus por ter lhe dado a chance de percorrer esse caminho de sabedoria. Elegância. A vida moderna caracteriza-se pela informalidade, pela pressa e pelas mudanças constantes. Hábitos até pouco tempo bastante difundidos, hoje são raros. A carta escrita à mão foi substituída por mensagem via e-mail. Poucos homens permanecem puxando a cadeira para suas companheiras ou abrindo a porta do carro para elas. Malgrado todo o interesse por almas gêmeas e temas da espécie, o romantismo parece quase extinto. Há muita afoiteza em começar, consumar e terminar os relacionamentos. Prestar atenção no companheiro, identificar seus sonhos e os tesouros de seu mundo íntimo, tudo isso se afigura terrivelmente fora de moda. Tal descuido com a essência do ser humano está presente em quase todas as espécies de relações. Tem-se pressa para tudo. Essa urgência desmedida faz com que regras básicas de educação sejam constantemente ignoradas. Os cumprimentos, quando existem, são lacônicos e despidos de calor. Uma palavra mal posta é de pronto devolvida. Não se para pensar se o interlocutor enfrenta algum problema e por isso se manifesta com rudeza. Afinal, tem-se pressa. Embora raramente se tenha um objetivo nobre a embasar os atos que ela inspira. Nesse contexto, desentendimentos surgem à toa e rápido degeneram em antipatias e inimizades. É mais fácil julgar, responder e reagir de plano. Refletir, compreender, preservar e aprofundar vínculos demanda tempo. É difícil ignorar as pressões do mundo moderno. Globalismo, competitividade, empregabilidade. Há inúmeros conceitos que inspiram a pressa. Às vezes até a explicam, mas não a justificam no trato com o semelhante. Afinal, a afoiteza não pode justificar converter-se o homem em um bruto insensível. Para permanecer civilizado, é preciso preservar um pouco da tradicional e boa elegância. Ao contrário do que talvez sugira, o termo elegância não implica forçosamente a adoção de vestuários requintados e gestos afetados. Segundo o dicionário, um dos significados de elegância é distinção de maneiras. Ser elegante é ser distinto, atencioso e polido. É prestar atenção nas necessidades dos que o rodeiam e tratá-los como pessoas importantes. Elegância implica abster-se de expressões rudes e não se envolver em discussões ácidas e ferinas. Elegante é não falar dos ausentes, é não ser uma presença desagradável aos demais. Para quem responde tudo ao pé da letra e não costuma levar desaforo para casa, ser elegante constitui um grande desafio. Contudo, quem fala e age sem pensar, cedo ou tarde se arrepende e percebe que fez bobagem. Atos impulsivos e grosseiros destroem oportunidades pessoais e profissionais. Ninguém gosta de estar perto de um grosseirão. Mas você jamais se arrependerá de ser elegante. Talvez no princípio estranhe não responder quando provocado. Ser gentil e obsequioso em face de ofensas e grosserias demanda uma boa dose de disciplina. Mas você colherá os melhores frutos desse novo naipe de comportamento. Quem o maltratar fatalmente ficará constrangido ao perceber o esmero de sua educação. E gradualmente, um novo padrão de conduta se estabelecerá em torno de você.
Pense nisso. Espetáculo divino. A madrugada despede a noite e se instala, mas a escuridão ainda predomina. Os homens usam a luz artificial para espancar as trevas. São faróis de carros para os que se deslocam a distâncias. Nas casas, são lâmpadas, velas, lampiões. Lâmpadas nos postes auxiliam a mostrar o caminho que a cara redonda da lua, com sua luz prateada, não se mostra suficiente. Faróis em pontos estratégicos apontam o rumo aos que navegam nas águas mansas ou agitadas dos mares. Logo mais, os braços da madrugada se espreguiçam e pequenos raios de luminosidade tocam a manhã para que desperte. Finalmente, é manhã plena. E enquanto os homens correm de um lado para outro em função de seus estudos, de seus negócios, de suas vidas, Deus instala seu extraordinário aparelho multimídia para a projeção do novo dia. Em trabalho sem igual, que a cada dia não se repete da mesma forma, o arquiteto sem par projeta na tela do universo e seus slides. A luz, som, animação. Os braços do salgueiro balançam, agitados pelo vento que se veste de brisa ligeira. Jardins, montanhas, campinas, áreas verdejantes, rios cantantes, fontes generosas se multiplicam. A projeção é tão magnífica que o espetáculo permite-se sentir o perfume da terra, das flores, dos veios da madeira aberta em sulcos. Os raios do sol aqui lançam sombra. Além, se estendem, espancando nuvens. As pequenas elevações parecem ondular na paisagem. As folhas multicoloridas do outono se misturam em um quadro, enquanto noutro as delícias da primavera explodem em botões. Paisagens desérticas quase intermináveis em um ponto. Dunas, oásis, palmeiras. Paredes altas, montanhosas de outro. Gelo aqui, calor acolá. Pássaros cantam, ovos são chocados. A vida se multiplica em toda parte. E assim, durante as horas do dia, os slides irão se sucedendo um a um. O homem passa apressado, muito pouco e se dando conta dos quadros que se alternam, sucedem de contínuo. Quando morre a tarde e a noite retorna, como hábil artista, Deus estende um negro manto, a fim de que os astros que percorrem o infinito possam melhor ser percebidos. Assim é a cada dia, a cada noite. Se o homem contemplasse mais a natureza, estudasse melhor as suas leis, compreendesse a harmonia que ela leciona, viveria melhor. Quando o cansaço tomasse nas horas de trabalho, pararia um pouco e olharia o jardim. Se estivesse cercado por paredes de concreto de vários edifícios, poderia olhar o céu, acompanhar o passeio das nuvens e permitir-se despentear pelo vento. Bastaria colocar a cabeça para fora de uma das janelas em que esteja. Tudo isso o revigoraria e o faria lembrar de quem o criou por amor e por amor o sustenta. Dar-se-ia conta de que acima das leis humanas, uma maior, imutável e justa vigora. Lembraria que é filho de Deus, que a vida é um tesouro muito precioso para ser desperdiçado. E então, aprenderia que o dia foi feito para o homem e não o homem para o dia. O que quer dizer que dosaria trabalho, lazer, meditação. Horário para alimentar o corpo, horário para alimentar a alma. Sobretudo, amaria intensamente aos que com ele convivem neste lar abençoado, que se chama Planeta Terra.
Meu Filho e as Manhãs. Hoje pela manhã, como de costume, antes de sair para trabalhar, visitei o quarto de meu filho. Considero uma espécie de ritual sagrado de todas as manhãs. Chegar bem perto de seu berço, ajeitar sua coberta com cuidado, aninhá-lo com carinho para que não se descubra. Passo então minhas mãos algumas vezes sobre seus cabelos macios e digo em pensamento: como eu te amo. Ele normalmente se move com suavidade, como se reagisse de alguma forma ao estímulo externo durante o sono. Continua ali, em silêncio, em paz, preparando seu corpinho e sua alma para mais um dia de descobertas felizes. Despeço-me procurando não fazer ruídos e saio porta afora com a alma leve, pronto para enfrentar mais um dia no mundo. Da próxima vez que o vir, mais tarde, ele já estará desperto, correndo pela casa, brincando com seus carrinhos. Irá me conceder mais uma alegria. Há de receber seu sorriso, que sem dizer nada, diz tudo. Por mais que alguns dias sejam difíceis, por mais que as batalhas sejam ferrenhas e desgastantes, tudo se acalma. Tudo se conforta naquele sorriso. Os sorrisos de criança têm um poder quase mágico, e os de nossos filhos, mais ainda. Eles parecem querer nos fazer perceber que, por mais que a vida seja tormentosa, cheia de pequenos e grandes espinhos que provocam dor, muita alegria ainda existe. Por mais que neste exato instante existam N pessoas desejando não mais viver, se enfraquecendo nas lutas, desejando desistir, existem outras tantas almas agradecendo pela vida num júbilo contagiante. E tenho certeza de que ser pai é mais um desses motivos de alegria plena, de gratidão a Deus, e mais uma das muitas razões que temos para continuar sempre, sem desistir. Meu filho e as manhãs me ensinam sempre esta lição preciosa, a da renovação, do renascimento da água e do Espírito. Muitos pais se queixam de não terem visto seus filhos crescerem. Passa tão rápido, não me lembro mais. São expressões que ouvimos com frequência. Será que estamos atentos aos nossos filhos como deveríamos estar? Será que passa tão rápido assim, a ponto de guardarmos tão poucas lembranças? Ou há alguma coisa errada com o tempo, ou há alguma coisa errada conosco? Seria tão bom poder ouvir de um pai, de uma mãe: lembro-me de cada nova conquista, de cada dia da infância, de cada nova palavra. Seria tão bom poder ouvir: curti cada dia ao seu lado, meu filho, quando você era pequenino, como se fosse o último. Não perdi oportunidade alguma junto a você. Aproveitemos o tempo junto a eles, em qualquer idade, em qualquer condição de vida. Curtamos a existência ao seu lado, anotando no coração cada beleza, cada nova descoberta, tirando fotografias com a alma, registrando no íntimo do ser cada sorriso em seu rosto. A resposta de Deus. É como mergulhar em um mar de águas geladas. Por toda parte o frio, o abandono. Ninguém à vista, nada de sorrisos calorosos, mãos amigas, solidariedade. É assim quando o mundo nos vira as costas. Os amigos fogem e nada parece dar certo. Nesses momentos temos vontade de perguntar: onde estão as pessoas gentis, os bons sentimentos? Onde se escondeu o amor que todos louvamos?
Nos escaninhos da alma, então, cresce um sentimento infeliz, o de que não somos dignos de ser amados, e queremos tanto ser amados. Queremos alegrias, carícias, gentilezas e sorrisos. Se isso nos falta, resta uma sombra cinzenta, um coração partido. E é assim que da garganta parte um pedido de socorro, um grito que corta os céus e chega a Deus, e que diz entre soluços: meu Pai, será que podes me ouvir? Estás aí? Deixa-me sentir tua mão por um só instante. E se a alma está atenta, o coração aberto, a luz abre caminho entre as sombras. É como o sol surgindo após a chuva, seus raios dissipando nuvens pesadas, seu calor se espalhando pela terra. É a resposta de Deus. Sua voz soa nos nossos ouvidos sussurrando: sim, meu filho, estou aqui. Confia, espera, supera, aguarda. Estou aqui. Somente essa voz divina tem o poder de restaurar nossa alma, de tornar cálida a água gelada que nos cerca. Deus é alegria. Estar unido a Ele é alcançar o permanente contentamento. Sua voz ecoando no coração, consolando, explicando. É como música feliz que leva para longe as mágoas, restaura a paz e devolve o sorriso. Por isso, nas horas árduas, quando a solidão se instalar e as lágrimas chegarem, apenas silencie a voz na garganta. Deixe apenas a alma falar. E em vez de queixas, permita que a voz secreta busque aquele que criou todas as coisas. Dirija ao Pai Divino uma oração de reconhecimento e amor. Algo mais ou menos assim: na caminhada dos dias, nos caminhos do mundo, na humildade de minha alma, eis-me aqui, meu amigo, meu amado. Faz da minha vida o que for melhor para mim. Mesmo que meus pés sangrem, mesmo que meus lábios só emitam gemidos, confio em ti. Ouvir tua voz na natureza é como recordar uma canção de infância. Violões em notas claras traduzindo brisas e risadas de criança. À tua sombra existe serenidade e paz. A paz que sempre busquei. És minha água, meu sol, o ar mais puro. Por isso, meu único pedido é que me deixes apenas te amar. Deus está em toda parte, e obviamente em ti e contigo também. Procura encontrá-lo, não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que ele em ti habite, e sentindo-o conscientemente, facultes que outros também o encontrem. O país que eu quero. Foi num dia 7 de setembro no século XIX. A história encheu de magia o gesto espontâneo de um imperador amante do Brasil. E laços fora, e independência ou morte. São frases repetidas, dramatizadas, recordadas a cada novo 7 de setembro. Desfiles militares, hasteamento da bandeira, execução do hino nacional se sucedem em rememoração à independência do Brasil. Olhando para as ruas do meu país, nesse festejar de mais um ano de independência, me surpreendo com os desejos de minha alma patriota. Da alma que assiste o pavilhão nacional tremular ao vento, mostrando as cores vibrantes que falam de verdura, riqueza, um céu de estrelas, ordem e progresso. Quero um país independente, uma nação livre.
livre da corrupção, da desonestidade e do compadrio, livre das drogas, das armas de guerra e dos discursos vazios, da violência de todas as cores. Quero um país onde as crianças possam sair à rua para suas brincadeiras sem medo de sequestros. Possam ir à praia, ao campo, jogar futebol na quadra da esquina, sem que tenham de se esquivar de balas perdidas. Eu quero um país onde se respeite o idoso, não porque ele não tenha a destreza da juventude, mas porque nele se reconheça a experiência dos anos vividos e das contribuições à sociedade por largos anos de trabalho. Eu quero um país sem medo do amanhã. Um país que tenha os olhos no futuro e, por isso, invista na formação do cidadão. Um país com escolas, bibliotecas e museus franqueadas a todos. Um país que preze seu passado e nunca esqueça dos seus heróis. Dos heróis que defenderam suas fronteiras com armas, com leis, com a vida e com a voz. Dos heróis de todos os dias, de todas as raças, que deixaram seu torrão natal e adotaram uma nova pátria. Dos heróis que suaram sangue, trabalharam duro, desbravaram matas, criaram filhos. Dos heróis que a história venera. Dos heróis que deram sua vida pelo ideal de uma nação sem escravidão. Uma nação de irmãos. Eu quero um país responsável, onde os governantes sejam conscientes de seus deveres e onde o povo eleja seus representantes, não iludidos por promessas utópicas, mas porque conhecem a vida honrada do candidato e suas propostas maduras, coerentes, viáveis de aplicação a curto, médio e longo prazos. Eu quero um país justo, que ampare a quem trabalhe, não aquele que somente sabe enumerar pretensos direitos. Um país que proteja seus filhos, preserve suas riquezas, distribua seus bens. Um país de paz, um país de luz. O país que eu quero não é irreal nem impossível. Ele somente depende de mim, de você, de cada um de seus mais de 180 milhões de habitantes. Pensemos nisso. Hoje, agora, enquanto os versos do hino pátrio nos exortam a agradecer a Deus por um país tão vasto, tão rico, tão maravilhosamente pleno de belezas naturais e oportunidades de progresso. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O seu tesouro. A vida moderna é muito rica e variada. Entre infinitas possibilidades, por vezes, as criaturas se sentem perdidas. Quando quase tudo é possível, surge a dúvida quanto ao que é de fato importante e conveniente. Você já parou para refletir sobre as escolhas que tem feito ao longo de sua vida? Elas são coerentes com um projeto sério de metas previamente eleitas? Ou você vai ao sabor das circunstâncias sem pensar muito no que faz? O raciocínio constitui uma bênção divina em favor da humanidade. Ele deve ser usado para guiar o homem em sua trajetória evolutiva. Convém raciocinar sobre quais são os seus objetivos e valores. Pense sobre o que você realmente deseja. Evite ser um autômato que imita o comportamento alheio sem raciocínio crítico. A responsabilidade por suas escolhas é exclusivamente sua. Pouco importa que os vizinhos ou amigos tenham agido de modo semelhante ou mesmo pior. Como você utilizou seu tempo na Terra, as opções que fez, tudo isso ficará registrado em sua consciência.
Pense que você é um espírito imortal, temporariamente vinculado a um corpo físico. O seu mergulho momentâneo na matéria integra um amplo programa de burilamento e ascensão. Você renasceu com a finalidade de se desapegar de velhos vícios e desenvolver virtudes. Está cumprindo esse programa redentor ou perdendo-se em bobagens? Medite seriamente sobre o modo como tem gastado seu tempo na terra. Segundo afirmou o Cristo, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O que o homem valoriza e busca com insistência domina os seus sentimentos. Os sentimentos amplificam o valor inicial e tornam a busca mais intensa. Isso pode ser um círculo vicioso ou virtuoso, conforme o tesouro almejado seja nobre ou vil. A busca por honrarias e riquezas desvia o espírito de seus reais projetos. Envolto em ilusões, ele se perde no alarido vistoso do mundo. Já a procura por emoções nobres e por uma vida reta e digna conduz à plenitude. Caso perceba que está trilhando caminhos tortuosos, esforce-se por retificá-los. Utilize a razão em seu favor. Fixe em sua mente que é um espírito imortal e que a vida na terra é passageira. Conscientize-se da inarredável verdade de que a morte do corpo é coisa certa e de que a libertação dos círculos de dor pressupõe o bom aproveitamento das oportunidades recebidas. Compenetrado disso, coloque o seu tesouro nos dons espirituais. Centre a atenção em burilar seu intelecto, em dominar antigos vícios e em desenvolver bondade e compaixão. Transforme o aprimoramento pessoal em sua meta maior. Gradualmente, o seu coração passará a estar junto com esse tesouro imortal. O esforço do princípio se converterá em facilidade e em prazer. O hábito do bem forjará uma segunda e maravilhosa natureza. Então, você experimentará a paz de quem colocou o próprio tesouro onde ninguém pode roubar. Pense nisso. Somos invisíveis? Somos invisíveis? É bem possível que uma grande maioria de nós já tenha se questionado dessa forma em algum momento. Acontece quando se entra em uma loja e o atendente nos ignora. Ou quando frente a um balcão de alguma companhia aérea, tentando saber se o voo está no horário. Ou ainda em algumas repartições públicas, a carta de informações. O responsável, isto é, a pessoa ou pessoas que ali estão, simplesmente ignoram a indagação, o pedido, a presença. É como se fôssemos invisíveis. Para aqueles que lidamos com a imortalidade, que estudamos a respeito da vida que nunca cessa, o primeiro pensamento que nos acode ao nos sentirmos assim ignorados é: será que eu morri e não me dei conta? Terei acaso atravessado a aduana da morte sem me aperceber? Será por causa disso que as pessoas não me veem, não me respondem? No entanto, além dessas situações, de um modo geral, quase todos nos movemos no mundo sem darmos atenção aos demais. É assim que caminhamos pela rua, olhando para frente, atentos ao semáforo, aos sinais de trânsito, aos nomes das ruas, aos números, sem olhar ao nosso redor. Por isso, é comum esbarrarmos nos outros, desde que não atentamos para as suas presenças. Esbarramos e continuamos em frente, ao encalço do nosso objetivo, sem nos determos sequer para pedir desculpas, ou para auxiliar a pessoa a juntar o que a fizemos derrubar com nosso esbarrão. Isso quando não é a própria pessoa que perde o equilíbrio e vai ao chão. É assim que, quando se abrem as portas dos coletivos urbanos, saímos como quem precisa apagar incêndio logo adiante. Existem os que vão abrindo caminho à força, batendo com a mochila que trazem às costas nos que aguardam nas filas, e continuam em frente.
pisam nos pés alheios, mas prosseguem andando. Na ânsia de alcançar o seu destino rapidamente, carregam consigo o que estiver no caminho, embrulhos, livros das outras pessoas, mas nunca se detêm a pedir desculpas, porque nada veem, nada sentem, nada percebem. Somente eles existem em trânsito. Em filas de cinema, supermercados, bancos, repartições, a questão não é muito diferente. Pessoas que se dizem com pressa, com compromissos urgentes, passam à frente de outras que aguardam há muito tempo. Para elas, não existe ninguém mais do que elas mesmas. E o seu problema, a sua dificuldade. Se estamos no rol dessas pessoas afoitas, insensíveis, que somente veem a si mesmas, estanquemos o passo. Olhemos ao redor, observemos, respeitemos os que compartilham o mesmo ônibus, a mesma lanchonete, a mesma repartição pública. O fato de termos que resolver muitas questões não está dissociado da possibilidade de sermos gentis, delicados, atenciosos. Não nos impede de olharmos ao redor, de ceder o lugar a um idoso, uma grávida, alguém com dificuldade física. Pensemos que tanto quanto nós não desejamos ser tratados como invisíveis, não devemos assim proceder com relação aos demais. Somos todos humanos, necessitados uns dos outros. Hajamos, pois, como quem já se alçou à humanidade e deseja prosseguir caminho, rumo à angelitude, nosso passo seguinte. Onde estão os nossos amores? Quando as sombras da morte arrebatam nossos amores, um punhal se crava em nosso coração. A dor moral é tamanha, a sensação de perda é tão grande, que o corpo inteiro se retesa e sente dores. À medida que os dias se sucedem e as horas avançam, tristonhas, acumulando dias, a ausência da presença amada mais se faz dolorida. Então, revolvemos nossas lembranças, e no banco de dados da nossa memória, vamos recordar dos momentos felizes que juntos desfrutamos. Recordamos das viagens, das pequenas coisas do dia a dia, dos aniversários, das tolices, e até das rusgas, dos pequenos embates verbais que, por convivermos tão próximos, aconteceram ao longo dos anos. Se o ser amado é um filho, ficamos a rememorar os primeiros passos, as palavras iniciais, os balbucios. E a noite da saudade vai se povoando de cenas que tornamos a viver e a sentir. Recordamos o dia da formatura, as festas com os amigos, as ansiedades antes das entrevistas do primeiro emprego. Tantas coisas a rememorar. Acionamos as nossas recordações e, como um filme, as cenas vão ali se sucedendo, uma a uma, enquanto a vertente das lágrimas extravasa dos nossos olhos. Se trata do cônjuge, vem-nos à lembrança os dias do namoro, os tantos beijos roubados aqui e ali, as mãos entrelaçadas, os 1000 gestos da intimidade. Na tela mental, refazemos passos, atitudes, momentos de alegria e de tristeza, juntos vividos e vencidos. Pais, irmãos, amigos, colegas. A cada partida, na estatística de nossa saudade, acrescentamos mais um item. E tudo nos parece difícil, pesado. A vida se torna mais complexa sem aqueles que amamos e que se constituíam na alegria de nossos dias. Vestimos-nos de tristeza e desaceleramos o passo da própria existência. Como encontrar motivação para a continuidade das lutas se o amor partiu? Como prosseguir caminhando
pelas vias da solidão e da saudade. Nossos amores vivem e nos veem, nos visitam. Não estão mortos, apenas retiraram a vestimenta a que nos habituáramos a vê-los. Substituíram as vestes pesadas por outras diáfanas, vaporosas, mas continuam conosco. Por isso, não contribuamos para sua tristeza ficando tristes. Eles que nos amaram continuam a nos amar com a mesma intensidade e nos desejam felizes. Por isso nos visitam nas asas do sonho, enquanto o sono nos recupera as forças físicas. Por isso nos abraçam nos dias festivos, transmitem-nos a sua ternura com seus beijos de amor. Sim, eles nos visitam, eles nos acompanham a trajetória e certamente sofrem com nossa inconformação, nosso desespero. Eles estão libertos da carne, porque já cumpriram a parte que lhes estava destinada na terra. Crianças, jovens, adultos ou idosos. Cada qual tem seu tempo, determinado pelas sábias leis divinas. Quando as dores da ausência se fizerem mais intensas, ora e pede a Deus por ti e por teus amores que partiram. E Deus, que é o amor por excelência, te permitirá o reencontro pelos fios do pensamento, pelas filigranas da prece, na intimidade da tua mente e do teu coração. Utiliza essa possibilidade e vive os anos que ainda te faltam com nobreza sobre a terra. Vivendo em plenitude. No dia que morre, enquanto o sol puxa sua colcha de nuvens para se cobrir, aconchegando-se no poente, permita-se um tempo para refletir. O que você fez hoje o deixou feliz? Você pode ter acrescentado uma soma considerável ao seu saldo bancário. Pode ter celebrado contratos importantes que lhe garantam um retorno financeiro por largo tempo. Você pode ter recebido honrarias, prêmios por sua capacidade intelectual. Pode ter sido laureado pelo projeto bem-sucedido. Você pode ter dado muitos autógrafos no livro que acabou de lançar. Ter recebido aplausos vibrantes e demorados pelo show musical em que se esmerou. Sim, tudo isso são ganhos. E você deve estar feliz com o balanço que lhe dá conta de que a coluna positiva supera a negativa. Mas, você está verdadeiramente feliz? Dentro de você, sente que utilizou o melhor possível esse dia que adormece, encobrindo-se nas dobras da noite? Pense um pouco. Além dos abraços dos que são pagos para servi-lo, acompanhá-lo, dos que desejam posar para fotos ao seu lado, a fim de se verem projetados na escala social, além dos que o buscam porque você goza de sucesso, alguém que o ama verdadeiramente o abraçou? Isto é, depois de todo o trabalho, do gozo das glórias do mundo, dos aplausos, quando as luzes do palco se apagam, deixando ar de solidão, o que tem você de verdadeiramente seu? Você tem um lar para voltar? Alguém que o ame? Um filho que o espera para pular em seu pescoço e gritar, papai? Você tem um esposo que a ama e espera que as horas seguintes possam ser somente de vocês dois? Você tem pais idosos que lhe aguardam ansiosos a chegada em casa? Você tem um animal doméstico para afagar? Um cão que desde a esquina identifica o ruído do seu carro e o aguarda no portão, que pula, late, abana o rabo, demonstrando a sua alegria por ter você como seu dono? E mais importante do que isso, você usufrui integralmente cada uma dessas oportunidades?
Ou chega em casa, se joga no sofá, não quer falar com ninguém porque está cansado. Não faça isso. Aproveite a sua vida em totalidade. Ame, demonstre carinho, beije, diga como foi difícil ficar tantas horas longe do aconchego familiar. Pergunte pelas crianças, sorria, jogue-se no chão e brinque com elas. Esforce-se por entender o linguajar de seus filhos adolescentes. Agradeça a mensagem que lhe mandaram para o celular, mesmo que você não tenha entendido tudo. Dedique algum tempo a eles. Pergunte daquelas abreviaturas que você não consegue identificar o que sejam quando recebe os torpedos. Saia com sua esposa para dançar. Ou coloque um CD com músicas românticas e dance na sala de casa, de rosto colado. Olhe para ela. Os anos passaram, vieram os filhos, mas ela continua bonita. Diga isso a ela para que ela saiba. E retribua o elogio. E se você não tem paz, cônjuge, filhos, irmãos, se vive só, ainda assim curta o que tem. Ouça música, leia um bom livro, assista um filme, telefone para um amigo, escreva outro solitário. Viva. E quando o sono for se aproximando, convidando-o ao repouso físico, não se entregue a ele antes de orar a Deus em gratidão pelas horas vividas. Agradeça a sua vida, a maravilhosa vida que você tem. Agradeça por sua capacidade de amar e pelo amor que tem. Viver como as árvores. Que bela seria a vida se todos pudéssemos ser generosos como as árvores. Da semente pequenina, emergiríamos para o mundo trazendo impresso em nós apenas o desejo de servir. Observe. A árvore cresce e em torno de si espalha sombra, perfume e cor. Doadora. Em seu tronco adormecem os insetos, abrigam-se os animaizinhos. Por entre seus galhos, pássaros fazem suas casas. Nascem flores em seus brotos, e o mundo se perfuma ao seu redor. Acolhedora. Gentis árvores, que estendem sombras aos que caminham sob sol forte, que oferecem frutos aos famintos, que alegram a existência de todos com suas cores. A árvore não escolhe a quem presentear com suas dádivas. Não discrimina nem privilegia. Serve. A árvore segue o curso da natureza, sempre produtiva e útil. Não se detém para reparar o que fazem os outros. Não anota dificuldades. Prossegue. Simples. Precisa apenas de sol, água, ar e alimento. Nada exige. Cresce. E quando seus galhos se estendem em ramagens fortes, oferece-os para brincadeiras e divertimentos. Nela, crianças fazem casas de brinquedo e balanços. Doa-se aos mais jovens. Concede. A árvore oferece tudo e nada espera em troca. Submete-se mesmo àqueles que, para lhe retirarem os frutos maduros, atiram-lhe pedras. A seiva escorre do tronco ferido, mas ela tolera. A árvore, de raízes fortes e profundas, mostra-se firme, apesar da força das tempestades. Resiste. E se o velho tronco se mostra cheio de nós, apontando idade avançada, sempre há o frescor dos galhos novos, de brotos verdes claros. Renova-se. A árvore cresce em toda parte, até em encostas de montanhas e em abismos perigosos. Mesmo em locais adversos, a árvore permanece imponente, sem perder a grandeza jamais. Forte. Busca na terra escura, entre pequenos vermes, lodo e estrume, o material com que faz os frutos deliciosos que saciam a fome de tantos.
transformadora. E se é abatida pelo machado da impiedade, ainda assim se transmuda em móveis úteis, casas seguras e calor em lareiras acesas. Perdoa. Silenciosa, a árvore cumpre sua trajetória. Deveríamos todos nós buscar nesse exemplo de generosidade, vindo da natureza, um roteiro de vida. Vale a pena viver assim, empenhado em ser útil, sem se deixar abater pelas tempestades emocionais, oferecendo dádivas a todos. Firme, dócil, generoso. Lembre que hoje é mais um dia de sua vida, em que surgirão dezenas de oportunidades de servir alguém, de perdoar ao outro, de ser útil e gentil, simples e amoroso. Seja hoje como a árvore que se cobre de flores e frutos, para que os outros sejam felizes. Nos quadros vivos da terra, desde a sua formação, a árvore generosa é a imagem da criação. É a vida em Deus que nos ama, que nos protege e nos cria, que fez a bênção da noite e a bênção da luz do dia. É Santa Irmã de Jesus, essa árvore estremecida. Se vive, palpita em Deus. Se morre, transmite a vida. Podemos contar com nossos amores. Aquela havia sido uma semana muito difícil para ele. Empresário dedicado e responsável, enfrentava complicações múltiplas na organização, que já contava com mais de 2 décadas de existência. Depois de mais uma noite mal dormida, dessas em que nos mantemos despertos, tentando encontrar soluções para os problemas, ele levava a filha caçula de 5 anos para a escola. A alegria da menina fazia com que ele esquecesse por alguns instantes de todas as batalhas que o aguardavam. Um breve descanso para aquela alma guerreira. Pararam o carro, desceram, e como sempre fazia, levou-a até a entrada da instituição de ensino. Iam se despedir, como de costume, quando ela subitamente caiu em pranto e o abraçou fortemente. Ela nunca reclama de ir à escola, pensou ele. O que aconteceu? Ela estava tão bem. Depois de alguns instantes sem conseguir falar, ela lhe disse: Papai, quero ir trabalhar com você. E continuou abraçando-o ainda em lágrimas. Ele entendeu a razão do pranto e também se emocionou. Mesmo sem ele dizer o que se passava em seu íntimo, ela havia percebido que o coração de seu amado pai estava triste. Não sabendo como expressar sua vontade de ajudar, de fazê-lo alegre novamente, de consolá-lo, ela propõe ir trabalhar com ele. Que bela e singela expressão de amor! Deste amor que deseja ver aqueles que estão ao nosso lado, bem, felizes, em paz. E nada mais completo e puro que a expressão de uma criança dizendo ao seu pai: Estou aqui, quero ajudar, não fique assim. Irradiamos sem perceber tudo aquilo que vai em nossa alma. Mesmo que nos escondamos por trás da mudez, do silêncio, emitimos vibrações constantemente. Quem tem sensibilidade pode captar. Quem nos ama e se importa conosco está sempre atento e disposto a ajudar. E ainda, em muitas oportunidades, a providência divina se utiliza desses que estão ao nosso redor para nos enviar conselhos, palavras amigas e emissões de carinho. Sim, o Criador nos fala das mais diferentes formas possíveis. Cabe-nos saber ouvi-lo. Na proposta da filha antes citada,
Talvez estivesse o abraço de Deus dizendo: sei que as batalhas são muitas e que por vezes você se sente fraco, impotente. Mas saiba que não está só. Aqueles que o amam em meu nome estão ao seu lado. Não há vitória sem batalha. Não há conquista sem lutas. O guerreiro merecedor do descanso e do triunfo é aquele que se mantém firme e que segue até o fim. Ao mesmo tempo que estamos cercados de desafios e de lutas, estamos amparados pelo amor das leis divinas. Nunca estamos abandonados, embora muitas vezes achemos que nossa luta é solitária. Podemos contar com o porto seguro da família, das relações saudáveis da amizade e com a confiança de que tudo acabará bem. Procuremos sintonizar sempre com os planos espirituais mais elevados, através dos pensamentos positivos e da oração sincera, para que mais facilmente possamos receber o auxílio necessário. Observemos a vida ao nosso redor e não nos permitamos fechar nas cavernas solitárias da aflição, da ansiedade e do autoterrorismo. As tantas lutas valerão a pena. Tenhamos certeza plena disso. E se muitos acham que a vida é feita de incertezas e se desesperam com facilidade, aqui vai mais uma certeza reconfortante: a de que podemos contar sempre com nossos amores. Quando eu tiver partido. Amanhã, quando eu tiver partido, desejo que você me recorde como alguém que muito a amou. Desejo que você me recorde como aquela pessoa que esperou meses para que você desabrochasse no mundo. E quando lhe viu pequenina, necessitada de tantos cuidados, teve outros tantos meses de sobressalto, constatando a sua fragilidade. Desejo que você recorde que foi muito amada desde o anúncio de sua concepção. Nascida, foi amada pela beleza dos seus traços, pelo brilho dos seus olhos e pela graça de cada gesto seu. Desejo que recorde que aguardei seus primeiros balbucios com ansiedade, para que me dessem a certeza de que você podia dominar as palavras. Que vibrei com cada conquista sua. Estive ao seu lado quando você foi juntando as letras e leu sua primeira frase e seu primeiro livro. Que a busquei na escola nos dias de sol e de chuva. E mais de uma vez andei com você na chuva, porque você, criança, adorava andar na chuva. Que se lembre das tantas vezes que a levei ao parque. Rolei com você na grama. Subi e desci morros porque você dizia que queria vencer a montanha. E nunca lhe disse que aquilo era só um pequeno morro. Escalei a montanha e atravessei o pequeno arvoredo, brincando de explorar florestas. Quando eu não mais estiver ao seu lado nesta vida, lembre que eu lhe acompanhei às vitórias na escola, na dança, na música. Recorde dos meus aplausos, das lágrimas de felicidade, dos sorrisos e dos abraços. Recorde das idas à biblioteca, das pesquisas realizadas em conjunto, da busca nos livros e na internet. Eu espero que você tenha tudo guardado na sua lembrança. Os presentes escolhidos, os passeios programados, as idas ao cinema, a pipoca, o refrigerante, o lanche, o sorvete. Eu espero, sobretudo, que você recorde das nossas conversas, dos comentários a respeito das cenas vistas e reprisadas, da emoção dos concertos e de como introduzia boa música em sua vida, numa época em que você estava mais ligada em sons altos, ruído e agitação. E de como você descobriu a música clássica, erudita, e a beleza da música popular regional, internacional, passando a apreciá-las em tempo e momento devidos.
Espero que você recorde dos valores morais que exemplifiquei, dos diálogos com Deus de que lhe falei tantas vezes, espontâneos, brotando do coração. Das preces que juntas fizemos, nas noites mal dormidas, nos dias de enfermidade, nos momentos de alegria. Porque muito a amei. De onde eu estiver, prosseguirei a velar por você. E isso eu desejo que você nunca esqueça. O mundo poderá lhe apresentar espinhos e machucar seus sentimentos. O sucesso desejado poderá não chegar. Pessoas poderão lhe voltar as costas. Mas eu estarei velando por você, porque o amor não fenece com o tempo, nem desaparece quando nos transferimos de um mundo para o outro. Isso será muito importante que você não esqueça. Do sentimento que jamais se extingue com o tempo, com a idade, com as alterações mais intensas ou mais profundas. Por fim, espero que você me possa recordar com igual carinho e ternura com que lhe embalei os anos, os sonhos, as conquistas. Porque far-me-á muito bem, onde eu esteja, a receber as flores do seu coração, perfumadas, sedosas, dizendo que vivo em sua memória e na doçura da sua afeição. Você lembrará. Quando os cabelos nevados lhe aureolarem a face, quando os dias se fizerem frios, porque a gélida solidão faz presença ao seu lado, quando seus dias se fizerem de insistente saudade, você lembrará. Lembrará das tardes quentes, quando levava a passear os pequenos e havia risos de alegria, lambuzeira de sorvete e pipocas espalhadas pelo carro. Recordará das brincadeiras dos meninos usando a mangueira do jardim para se molharem uns aos outros, em vez de regar as plantas. Lembrará de sua voz recomendando menos bagunça, economia de água, de energia elétrica. Lembrará das mãos pequeninas que mexiam em sua orelha, enquanto os olhinhos tentavam se fechar, entregando-se ao sono. Lembrará do ursinho de pelúcia de olhos grandes, deixado no banco de trás de seu carro, acompanhando-o em viagem de negócios, em visitas a clientes. O ursinho que ficava ali, sempre à disposição, aguardando o retorno de seu dono ao final do dia. Lembrará das vozes perguntando: pai, você me ergue? Não estou vendo nada daqui. Eu sou muito pequeno. Você me carrega? Tô cansado. Mami, você me gosta? Lembrará do lanche da tarde, das visitas inesperadas portando sorrisos e flores, das festas surpresas nos aniversários, das cartas que chegavam com perfume de lembrei de você, das viagens com os amigos, dos amores, dos afagos, das lágrimas de emoção e contentamento. Você lembrará. Tudo passará no caleidoscópio das memórias, trazendo-lhe ao coração ternura e saudade. Pense nisso nos dias que vive e aproveite ao máximo o alimento do afeto, da presença, da alegria. Mantenha a aparência jovial, embora o tempo teime em lhe colocar fios de prata nos cabelos bastos e arabescos na face. Conserve o sorriso espontâneo e claro, mesmo que a alma esteja em trajes de luto. Memorize os momentos felizes e arquive tudo no canto mais privilegiado de sua mente. Não esqueça nenhum detalhe. O dia cheio de luz ou a chuva insistente, as roupas coloridas, o boné levado pelo vento, os risos, o machucado, o aconchego dos pequenos em seu colo, o adormecer cansado em seus braços após as horas de corrida e travessuras pelo parque, o cheirinho de bebê, o perfume do shampoo, os cabelos escovados ou despenteados, rebeldes, jogados aos ombros. Observe tudo. Grave tudo. Um dia, quando a solidão se sentar ao seu lado, esses detalhes,
essas pequenas grandes coisas lhe farão companhia. Você as retirará, uma a uma, do baú de memórias e alimentará as suas horas para continuar a ser feliz, como hoje o é. E talvez nem se dê conta do quanto é feliz. Preparando a felicidade do seu amanhã, você acabará por descobrir ainda hoje o quanto é feliz. Pense nisso e haja agora. Votos de quem ama. Enquanto a contemplo a dormir o sono tranquilo dos dias verdes da infância, me ponho a pensar: qual a missão que a trouxe à Terra outra vez? Que laços tão fortes nos unem? De que era nos conhecemos? E enquanto me perco em conjecturas, também cogito que provavelmente não estarei fisicamente ao seu lado na madurez dos seus anos. Em verdade, não sei até quando gozarei da aventura de lhe colher os sorrisos, de a estreitar ao peito, ouvindo o ritmo do seu coração bater em compasso com o meu. Você é ainda tão criança e traz no brilho dos olhos os raios da esperança. Olha o mundo como quem descobre venturas a cada dia. E eu penso: se você conseguirá atingir os objetivos para os quais renasceu desta feita. E desejo que você seja feliz, mesmo que a adversidade lhe venha fazer companhia. Que você seja suficientemente capaz de driblar as tristezas, tingindo-as com as cores da certeza de quem sabe que tudo é passageiro na terra. Tudo passa. Passa a dor, passa a tristeza, passa a alegria. Então, desejo também que as alegrias que lhe coroarem os dias sejam muito bem aproveitadas por você. Que você as usufrua em totalidade e que saiba guardar nos escaninhos da alma as recordações felizes. Elas lhe serão alento nos dias cinzentos e vazios. Que você saiba aproveitar todas as oportunidades de progresso. A escola, o lar, a família que a ama e a estimula a avançar sempre. Que você nunca esqueça de que foi o amor que a trouxe de volta à terra. O amor de seus pais que a conceberam. O amor do Pai Supremo que sancionou a possibilidade de sua nova entrada na carne. Eu desejo que você saiba administrar o tempo e não perca a chance de se extasiar com a música. A sinfonia natural dos pássaros na aurora de cada dia. O cântico das águas abundantes, lançando-se de alturas em grandes quedas. O murmúrio dos riachos entre a folhagem. O cicio das fontes generosas. A música extraordinária das tantas orquestras que repletam de sons esse maravilhoso mundo de Deus. Que você ouça a música da atualidade, dos grupos jovens, as canções do seu país e da música sem fronteiras. Que você saiba se emocionar ao ver tremular ao vento a bandeira nacional. Que você vibre intensamente com cada nota do hino pátrio. E que o saiba cantar, não somente nos versos que o compõem, mas em cada gesto seu, contribuindo para a grandeza do torrão que a acolhe. Eu desejo que você alcance vitórias, não necessariamente no mundo, mas dentro de si mesma, colecionando louros a cada dia. E finalmente, quando vencerem os dias de sua estada na terra, que você parta serena, tendo semeado bênçãos em outras tantas vidas, tendo cumprido todas as etapas de sua jornada com honra. E eu a estarei esperando do outro lado, igualmente em pé, feliz por ter contribuído com sua educação e por ter alimentado a sua vida com todo o meu amor.